Depois que o touro imortal do cavaleiro estilhaçador se despedaçou, ele avançou diretamente contra Yi Xuan. Yi Xuan ficou um pouco preocupado, porque a habilidade defensiva escudo da aljava dourada não poderia ser usada pelas próximas 7 horas, e ele não tinha outra alternativa. Então decidiu enfrentar o touro com o próprio corpo. Naquele momento, o trovão repentinamente mudou de direção e arremessou Wong Yuan para longe. Yi Xuan gritou em pânico. Wong Yuan foi lançado pelos ares, sangue espalhando-se sob o impacto da corrente elétrica extrema. O trovão rugiu ameaçadoramente, sua respiração estalando com relâmpagos, e então voltou-se novamente para Yi Xuan. Quando o touro se aproximou, Yi Xuan ergueu a mão e provocou. Espere um momento. Você parou mesmo sem terminar de atropelar ele até a morte? O touro hesitou, confuso com a calma de Yi Xuan e com aquelas palavras estranhas. Yi Xuan rapidamente apontou para o cavaleiro imortal, que havia acabado de recuperar o corpo. Olha, aquele cara ali ainda não morreu. Então por que você correu para cima de mim? Os olhos do touro se encheram de fúria enquanto ele mudava o alvo de ataque para o cavaleiro imortal. O cavaleiro enfurecido gritou. Que diabos? Você só quer me atropelar? Le Gang, vendo o touro distraído por Yi Xuan, gritou desesperadamente para que ele não fosse enganado. Mas suas palavras não surtiram efeito. Yi Xuan não perdeu a oportunidade. Ele concentrou todo o seu poder para liberar um golpe estelar extremamente poderoso. Mesmo assim, Le Gang não estava preocupado. Embora o touro tivesse falhado em sua tarefa, ele acreditava entender completamente as habilidades de Yi Xuan e achava impossível ser derrotado novamente. Mas Yi Xuan apenas sorriu, porque desta vez estava em sua forma totalmente fortalecida. Atrás dele, Xiao Van havia recuperado suas forças depois de ser banhada pela água sagrada. Ela colocou toda a sua energia no encantamento Bênção da Lua para apoiar seus aliados. Não se esqueça de que eu também sou um grande caçador. Wong Yuan rangeu os dentes suportando a dor e puxou o arco decisivamente. A flecha vinculadora cortou o ar em velocidade imparável. Guiada por Xiao Van, a flecha movia-se com incrível agilidade. Correntes de energia envolveram firmemente o corpo musculoso de Le Gang, sem lhe dar tempo para reagir. Ele gritou em choque ao perceber que estava completamente imobilizado. O rosto de Le Gang se distorceu de terror quando percebeu que a morte estava próxima. Ele havia pensado ser o caçador, mas agora era presa sobre a mesa de abate. Yi Xuan desceu dos céus como um deus da guerra. A lâmina do açougueiro em sua mão acendeu-se com uma chama aterrorizante. Em desespero, Le Gang gritou para que o trovão voltasse e o salvasse, mas já era tarde demais. O touro idiota estava ocupado lutando contra o cavaleiro imortal e não podia resgatar seu mestre. A lâmina de Yi Xuan caiu com força imparável. Le Gang apenas arregalou os olhos, aguardando seu julgamento final. Ele ofereceu súplicas fracas e desesperadas, incapazes de abalar a intenção assassina de Yi Xuan. Uma explosão colossal de energia irrompeu, rasgando o espaço ao redor do ponto de impacto. Toda a ruína tremeu sob o poder aterrorizante do açougueiro. Faíscas vermelhas e negras se entrelaçaram, triturando a alma e o corpo de Le Gang até virar em pó. O trovão também se dissolveu no vazio, deixando para trás um silêncio assustador. As duas espadas de Le Gang ficaram cravadas profundamente no chão, tremendo como se lamentassem a morte do antigo mestre. O sistema anunciou que Yi Xuan havia avançado para o 9º nível do Reino da Ascensão Hall. Seus atributos de força, agilidade e espírito dispararam drasticamente. Wong Yuan e Xiao Van soltaram suspiros de alívio e ajudaram um ao outro a se levantar, enquanto Yi Xuan permanecia imerso em seu novo poder. O fato de terem sobrevivido era verdadeiramente um milagre. Yi Xuan aproximou-se das duas espadas, julgando-as valiosas, e decidiu recolher os despojos. As espadas ainda tremiam violentamente, como se resistissem, antes de finalmente serem subjugadas. De repente, o trovão reapareceu sozinho. Carregando as duas espadas, ele disparou até o topo da caverna e então desapareceu completamente. Yi Xuan viu uma enorme fortuna desaparecer diante de seus olhos e sentiu um arrependimento extremo.
O Cavaleiro Imortal apareceu silenciosamente atrás de Yixuan, soltando um longo suspiro de frustração por ter falhado completamente em sua missão de guarda que durava séculos. Seu rosto magro carregava um estranho cansaço. Yixuan virou-se para agradecê-lo pela ajuda e confirmou que o lago havia sido responsável por manter o grupo vivo. O Cavaleiro Imortal suspirou pesadamente. Ele sentia que, depois da aparição de Yixuan, não tinha mais razão para permanecer ali. Então perguntou se Yixuan realmente lhe concederia liberdade. Yixuan afirmou que manteria sua promessa e disse que providenciaria a saída dele e dos outros sempre que desejassem. O Cavaleiro Imortal implorou para que Yixuan o ajudasse a quebrar a maldição da imortalidade, agarrando-se ao próprio corpo esquelético. Yixuan concordou imediatamente. Era uma troca benéfica para ambos os lados. Ele entendia que possuir um subordinado tão antigo seria um enorme avanço para sua carreira. O Cavaleiro Imortal ajoelhou-se e jurou lutar e seguir as ordens de Yixuan até que a maldição fosse removida. Yixuan sorriu satisfeito. O pacto de sangue havia sido estabelecido. Um novo poder começava lentamente a surgir nas sombras das ruínas. Quando a troca terminou, a luz da pulseira envolveu o Cavaleiro Imortal e o puxou para o espaço de armazenamento. Xiao Van informou que Wong Yuan havia sofrido graves ferimentos internos e precisava de tratamento urgente. O lago havia sido contaminado e perdido completamente seus efeitos, e a atmosfera aliviada após a batalha voltou a ser coberta por preocupação. Yixuan permaneceu em silêncio, pensando no próximo passo. Ele sabia que confrontar a Aliança Mestre do Trovão era apenas o começo de problemas ainda maiores. Então perguntou gentilmente: "E você?" Xiao Van respondeu que, graças ao poder do Lago do Povo Celestial, seus ferimentos haviam sido curados instantaneamente. Ela abaixou a cabeça em remorso, sua voz engasgando. Mas se não fosse pelo sangue em mim contaminando o lago, este lugar sagrado poderia ter salvado Wong Yuan. Mesmo pálido e encharcado de suor, Wong Yuan forçou um sorriso para tranquilizar seus companheiros. Ele não queria que sua fraqueza se tornasse um peso psicológico para aqueles que haviam lutado batalhas de vida ou morte ao seu lado. Mas a realidade era mais cruel que as palavras. Suas tosses cheias de sangue mostravam que seus ferimentos internos eram graves. Xiao Van apenas chorava preocupada, implorando para que ele não falasse mais. Ciente de que talvez não sobrevivesse, Wong Yuan começou a deixar instruções finais sinceras. Ele temia a vingança da Aliança Mestre do Trovão após a morte de Le Gang e pediu que Yixuan cuidasse e protegesse Xiao Van por ele. Diante daquele pessimismo, Yixuan fez uma proposta ousada. Juntem-se à Aliança dos Nove Céus. Em vez de fugir com medo, ele escolheu colocá-los sob a bandeira de um poder ainda maior e mais aterrorizante, garantindo proteção absoluta. Os dois companheiros ficaram chocados, pois sabiam que os critérios de entrada da Aliança dos Nove Céus eram extremamente rigorosos e não aceitavam pessoas medíocres. Yixuan afirmou que o talento deles era suficiente e prometeu usar sua conexão pessoal com o Ancião Supremo da Aliança para recomendá-los. Xiao Van encarou Yixuan em choque. Ela percebeu que aquele jovem era muito mais do que apenas um caçador freelancer um pouco habilidoso. Yixuan admitiu calmamente que havia entrado recentemente na aliança. Ele entendia que, para construir uma equipe leal, transparência sobre sua posição e sobre o apoio protetor que possuía era algo urgente. Xiao Van passou a enxergar Yixuan como seu salvador. Ela acreditava que a proteção dos Nove Céus impediria a Aliança Mestre do Trovão de buscar vingança. De repente, uma sombra gigantesca envolveu os três. Um par de olhos brilhando como fogo surgiu na escuridão, irradiando uma intenção assassina tão densa que parecia congelar o ar. Uma voz profunda e rouca, carregando a autoridade de um monarca selvagem, ecoou. Cheio de presença opressiva, o rei Troll apareceu empunhando um enorme cajado com um crânio no topo. Ele rosnou em acusação. "Meu povo, alguém sabe quem fez isso? Será que Yixuan conseguiria enfrentar o rei dos Trolls naquele momento?"